Abra comigo a palavra de Deus rapidamente. No livro de 1 Reis. 1 Reis. É isso mesmo. 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis. Zé Roberto me deu um toque lá. É isso mesmo, Zé. 1 Reis, capítulo 19. Versículo 8 diz assim. 1 Reis, não é capítulo 17, perdão, gente. Não é 19 não, é 17. É porque tem uma palavra lá em 1 Reis 19, Deus vai revelar. Mas hoje, nesse momento, é 1 Reis capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe veio a palavra do Senhor, versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor o teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, diga para quem está do teu lado, não tenha medo, irmão, fala aí. Não tenha medo. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que dissesse. Mas primeiro, diga para quem está do teu lado: primeiro, irmão, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Escuta o que eu vou te falar. Deus nunca se engana, Deus nunca erra. Quando Deus dirige uma palavra de orientação, de conselho, de direcionamento para a minha vida e para a tua vida, tenha certeza de uma coisa: mesmo que aquela palavra não seja o que você gostaria de ouvir no momento, mas se é uma palavra de Deus, diga para quem está do teu lado: é o melhor para a tua vida, irmão. Para que você tenha uma ideia, Deus levou o profeta Elias para ser sustentado. Escute, Deus levou o profeta Elias para ser sustentado por uma mulher que não tinha nada. Se você analisar isso humanamente, você vai falar assim: pastor, isso é loucura. Como é que Deus leva um homem dizendo que vai sustentá-lo para uma pessoa que não tem absolutamente nada? Pois é, diga para quem está do teu lado, fala assim: irmão, as coisas de Deus são doideira. Fala aí, pode falar. As coisas de Deus são doideira. Porque na verdade, o que Deus queria realizar não era primeiramente na vida de Elias. Deus queria realizar primeiramente na vida da mulher. Quem era em primeiro plano o alvo de Deus? Quem era em primeiro plano o alvo de Deus? A viúva. O texto nos dá a impressão que o alvo era Elias, porque Deus falou que ia levar ele para um lugar, para uma mulher que iria sustentá-lo. Então a gente pensa assim: poxa, o alvo de Deus é Elias, né? Deus está levando Elias para ser suprido. Mas não, o alvo de Deus era a mulher. Só que antes de Deus manifestar o que Ele queria trazer como uma abundância na vida dela, e escuta, presta atenção, querido, presta atenção. Antes de Deus fazer qualquer coisa, primeira coisa que Ele faz, Ele libera uma palavra. De Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, todas as manifestações de Deus, antes houve uma palavra liberada, um direcionamento. E quando você crê na palavra do Senhor, independente das circunstâncias, irmão do céu, se eu fosse olhar as circunstâncias, eu não estaria aqui, principalmente hoje, né? Se eu fosse olhar as circunstâncias, né? Se eu fosse olhar as circunstâncias, irmão, mas eu não posso.
eu tenho que olhar para aquilo que Deus tem falado. Por mais que doa, por mais que machuque, eu tenho que olhar para o que Deus está falando. Aquela mulher, ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo. E aí o profeta chega para ela e fala assim: olha, vai buscar um pouco d'água para mim. E quando ela vira para ir buscar, ele fala para ela assim: ó, e traz alguma coisa para mim comer. Querido, o profeta sabia o que ela tinha, porque Deus já havia revelado. Porque antes de Deus liberar uma palavra, você sabia? E eu falo isso para a glória do Senhor, porque isso é bíblico. Há uma passagem na palavra de Deus, eu não me lembro onde está agora, que é tanta coisa. Há uma passagem na palavra do Senhor, que Deus fala, e quem é bom de Bíblia aí acha e me passa, que Deus fala que Ele não vai fazer nada, sem antes revelar aos seus profetas. Você sabia que quando Deus dá uma palavra para o profeta, Deus já revela o que Ele pretende fazer, se o povo acreditar naquela mensagem? Esses dois aqui viveram isso. Eu liberei uma palavra sobre eles, já sabendo o que ia acontecer. Só que eu não falei para os dois. Não falei. Esse aqui foi a mesma coisa. Eu liberei uma palavra sobre eles, só que eu não falei, porque Deus não autoriza você a falar. Sabe por quê? Porque você, eles, você, eu, nós, não podemos criar expectativas em homens. Por isso que Deus não faz antes, Ele faz quando você crê. Você não precisa acreditar em mim. Você não precisa nem gostar de mim. Você não precisa me achar bonito. Embora eu ache que eu seja um pouquinho, né? Mais ou menos, vamos lá, né? Você não precisa acreditar em mim, mas creia no Espírito que se move na minha vida. Não porque eu seja melhor do que ninguém, mas porque Deus quis fazer assim. O homem de Deus, o profeta, liberou uma palavra. A mulher disse assim: olha, as minhas condições não são boas. Eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de farinha, um restinho de azeite, e nós vamos fazer um bolinho aqui, eu e o meu filho, a gente vai comer e vai morrer. Não tem nada. É como se ela dissesse assim: ó, as circunstâncias ao meu redor são totalmente contrárias. É como se ela dissesse para o profeta: você não está sabendo o que está acontecendo? Mas ele sabia. Só que quando ele fala isso, ele se volta para ela e diz assim: mulher, vai e faze como você está falando. Porque Deus nunca, escuta o que eu vou te falar, Deus nunca ignora as circunstâncias, mas Ele quer que você creia além delas. Talvez você esteja vivendo um momento de adversidades, e Deus sabe disso. Deus não ignora a tua situação, mas a palavra que Ele libera é para você confiar e acreditar que além dessas circunstâncias, há um Deus que tem todo o poder para mudá-las. O profeta falou assim para ela: vai e faça como você está falando, tudo bem, a circunstância é assim, mas primeiro, faça para mim. Por quê? Porque o profeta era um cara guloso, um cara egoísta, um cara egocêntrico? Não, é porque o profeta queria dar a ela, Deus queria dar a ela a oportunidade de viver uma multiplicação muito maior do que ela imaginava. Quando Deus pede para você trazer o teu dízimo e a tua oferta na casa do Senhor, mesmo estando vivendo momentos de adversidade, não é porque Deus é um Deus tirano, um Deus mau. Pô, será que Deus não percebe a minha condição? Será que Deus não percebe a situação que eu sou? Ele percebe, Ele sabe, mas Ele já vê o que Ele vai fazer através da tua disposição de acreditar. Aquela mulher, depois que acreditou, ela se tornou uma mulher próspera, porque ela creu. E a história dela está registrada, porque a vida dela foi mudada. Por isso, nessa noite, querido, você tem a oportunidade de acreditar não na palavra do bispo, mas acreditar na palavra do Senhor. Quando você entrega o teu dízimo, a tua oferta, e eu fiz isso nas condições mais difíceis. Diga para mim, um pai de família, com mulher e filho, consegue sustentar uma casa,
Não dê risada, por favor. Consegue sustentar uma casa com R$ 50? Consegue, gente? Pois é, Deus fez isso comigo. Trabalhava de ajudante pintor, ganhava R$ 50. E dos R$ 50, eu separava o meu dízimo e a minha oferta. Por isso que hoje eu tenho um emprego em que o meu salário é um salário abençoadíssimo. A minha função como agente de segurança tem um teto salarial. Só que o que eu ganho na empresa onde eu trabalho é o triplo do salário do piso. Você sabe, é o triplo do que eu ganho. Todo aumento que tem na empresa, você sabe, todo ano tem aumento. E eu não faço parte da área metalúrgica, não. Mas o aumento chega para mim e para o meu setor. Porque eu aprendi a ser fiel no pouco, no meio da dificuldade. O profeta falou assim: olha, faça para mim, porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: da tua panela a farinha nunca mais vai se acabar, e da tua botija o azeite nunca mais vai faltar. Querido, creia na palavra do Senhor. Você não precisa crer na palavra do homem, é um direito seu, você tem todo o direito. Mas se o homem está transmitindo a você a palavra de Deus, eu quero te incentivar, creia. Você pode não gostar do jeito que o homem está falando. Talvez você não gosta da minha voz. Ai, bispo, a sua voz é muito chata. É, gente, a minha voz é chata? Ah, eu não sei, bispo, eu não gosto do jeito que o senhor prega. O senhor prega com a mão no bolso, tá bom, tirei a mão do bolso. Pronto. Mas se é a palavra de Deus, creia, meu irmão. Porque sabe o que aconteceu? Ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Por causa da disposição de crer na palavra, Deus trouxe uma multiplicação. O texto fala que da panela a farinha nunca se acabou, e da botija o azeite nunca cessou de brotar. Por causa da palavra de Deus. Quando Deus fala para você trazer o teu dízimo, a tua oferta, não é invenção de bispo, não é invenção de pastor, está lá o pastor Osmar. Não é invenção de pastor, é palavra de Deus. Se você crê, se você acreditar, a multiplicação vem, querido. Nós temos visto inúmeros testemunhos que têm sido contados aqui. Você tem ouvido testemunhos, porque Deus é um Deus fiel. E Deus está trazendo um tempo de prosperidade para nós. Mas primeiro Ele está liberando a palavra dEle. Creia na palavra dEle. Faça primeiro. Quando eu recebo o meu salário, a primeira coisa que eu faço, dízimo e oferta. E trago para a casa de Deus. E aí, querido, os milagres vão acontecer. Deus faz coisas que eu fico surpreendido. E Deus quer fazer isso com você. Por isso, nessa noite, você que vai abençoar a casa de Deus, entregando o teu dízimo, a tua oferta, levante as suas mãos aí para que os diáconos possam entregar o envelope a você. Se você não trouxe hoje, não tem problema. Mas se você trouxe, não perca a oportunidade. Deus está falando com você. Deus quer liberar sobre a tua vida uma unção de prosperidade. Nós temos muitos projetos que nós queremos estabelecer na igreja. E isso depende de finanças, depende de provisão. Mas o mais incrível é que, quando você semeia, Deus Ele multiplica na tua vida. Nós temos aprendido com Deus aqui, através de manifestações, que ninguém ganha de Deus na arte do dar. Quanto mais você dá para Ele, mais Ele devolve para você. Você já sabe disso. Nós já temos visto inúmeros testemunhos. Então não tenha medo. A primeira coisa que Elias falou para a mulher: não temas, não tenha medo. Faça prova com o Senhor, mas faça prova como alguém que obedece. Se você não obedece, não adianta nem fazer prova. Então você que trouxe, levanta o teu envelope aí. Você que não trouxe hoje, mas tem sido fiel na obra de Deus, levanta a mão também. A bênção é sobre a tua vida, no nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Pai,
em adoração, Senhor, em louvor, em obediência à Tua palavra, movidos pelo amor ao Teu reino, movidos pelo desejo de ver o Senhor implantar no meio da igreja e nessa cidade aquilo que é projeto do Senhor, aquilo que é propósito Teu. Com esse desejo nós entregamos com alegria, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum constrangimento, mas com alegria, Pai. Nós queremos entregar ao Senhor aquilo que é separado, aquilo que é consagrado para o Teu reino, para a Tua obra, para a Tua seara. Então recebe a adoração, o louvor do Teu povo, em forma de obediência à Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Pode trazer, querido, e depositar aqui no gasofilácio, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Bem suave. Aleluias. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Querido, nós estamos estabelecendo algumas mudanças, e uma delas é trazer uma mensagem que fala especificamente sobre o dízimo, sobre a oferta, antes de ministrar a palavra, para que você seja incentivado, não por aquilo que eu falo, mas pela palavra de Deus. Deus tem nos dado esse direcionamento, porque a palavra de Deus é a maior fonte motivadora da minha vida e da tua vida, para que você tenha uma base. Olha, a base é aquilo que Deus fala, e sobre aquilo que Deus fala, você pode estabelecer que Deus faz crescer, Deus faz prosperar. Diga para quem está do teu lado, fala assim, ó: pastor, não tem ninguém do meu lado. Tem sim, tem um anjo aí, ó. Fala para o anjo. Pode falar, irmão. Tem um anjo aí do teu lado, fala para ele. Fala assim, ó: a maior base para se construir algo é a palavra de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nesse lugar, amém? É Deus. Deus é tremendo, hein? Amém? Agora abra a palavra do Senhor comigo, no livro de João. Agora sim. Diga para quem está do teu lado, fala assim: agora é o caldo mais grosso, irmão. Fala aí. Agora é um mocotó. Agora, como é que chama aquela comida? Nós falamos ainda ontem, como é que chama? Dobradinha. Agora é a dobradinha. É a chamada, aquele, como é que chama o nome mais popular? O buchada. Eita, irmão, uma buchada com farinha e pimenta. Agora vem isso aí. Mas antes, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Aleluia. O maior pregador da palavra de Deus está aqui, querido. E não é nenhum homem, não é nenhuma mulher. É o Espírito Santo de Deus. Ele conhece o coração do Pai, Ele conhece o coração do Filho, Ele conhece a igreja, Ele conhece o meu coração, o teu coração, e Ele quer falar conosco nessa noite. Mas o Espírito Santo, Ele é cavalheiro, Ele é educado, Ele é gentil, Ele é doce. Por isso, fala para Ele aí no teu lugar. Fala: Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Fala para Ele: Espírito Santo, que o homem seja apenas um vaso de barro, apenas um pequeno instrumento nas tuas mãos. Fala para Ele: Espírito Santo, toma o coração, a boca do homem e usa-o como profeta. Peça para Ele, querido. Usa-o como um atalaia, usa-o como um arauto do Rei dos Reis, usa-o como um semeador. Peça para Ele. Fala para Ele: Espírito Santo, fala comigo nessa noite, pela palavra de Deus. Fala tudo aquilo que eu preciso ouvir. Não fala apenas aquilo que eu gostaria, mas fala tudo aquilo que é preciso para que eu cresça espiritualmente. Oh Espírito Santo, nós te damos toda a liberdade nessa noite para falar, para trazer ao nosso coração as mais profundas revelações do Senhor. Fala conosco, Espírito de Deus.
Nós temos fome de ouvir a tua voz. Nós estamos sedentos por ouvir a tua voz. Fala conosco, ó querido Espírito de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra a palavra do Senhor comigo no Evangelho de João. João capítulo 5. Aleluias. Evangelho de João, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 5. Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera lá. João capítulo 5 verso 1 diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aleluias. Versículo 15. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Amém, queridos? Me perdoa, é que quando a presença de Deus toma a gente não consegue se conter. Deus está aqui, querido. A presença do Senhor está aqui. Aleluias. Deus é um Deus de quebrantamento. Aleluias. O que eu quero que você compreenda nessa noite é que
havia um sistema estabelecido, um modo que durante muito tempo foi usado, pode-se dizer até entre aspas, de uma maneira eficaz. O tanque de Siloé era usado como um lugar onde durante um certo tempo um anjo descia e movimentava as águas, e o primeiro que conseguisse descer correndo e entrasse nessas águas era curado, era liberto. Mas o que eu quero que você compreenda é que existem tempos que Deus estabelece segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, segundo o seu coração. E Deus não está limitado. Escuta o que eu vou te falar, preste atenção nisso, por favor, querido. Deus não está e nunca vai estar limitado à nossa compreensão humana. Jamais, na maioria das vezes, ou na totalidade das vezes, aquilo que Deus vai realizar, na maioria das vezes, ou na totalidade das vezes, primeiramente, nós não vamos compreender sem antes darmos um passo de fé, sem antes não nos movermos confiando naquilo que Deus está fazendo e está realizando. Vou te dar alguns exemplos disso. Por exemplo, Abraão. Deus chegou para Abraão no livro de Gênesis, no capítulo 12. Deus fala para Abraão assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Irmão, já naquele tempo, Deus abençoava tremendamente Abraão. Ele convivia com a sua família, já era um homem próspero, um homem bem sucedido, um homem abençoado, um homem com raízes estabelecidas no lugar onde ele estava. Mas aí de repente Deus do nada chega para ele e fala assim: sai. Se ele fosse analisar humanamente falando, 1000 questionamentos surgiriam no coração dele. Por quê? Por que que Deus está fazendo assim? Qual é o motivo que Deus está mandando que eu saia do meio da minha parentela? Será que a minha parentela está em pecado? Será que a minha parentela está fazendo alguma coisa errada? Será que a minha parentela fez alguma coisa que eu não estou sabendo e Deus está mandando eu sair do meio dela? Querido, é porque Deus tinha propósitos maiores. Abraão não sabia para qual lado ele iria se dirigir. Se para o sul é para que lado? Eu estou aqui, o sul é para onde? É para cá? É para cá, né, Zé Roberto? Me ajuda aí. Sul, o norte. O norte para cá, o leste. Ai, Zé Roberto, seja minha bússola aí. O leste, o norte para lá, o leste para cá. É que nem, olha para o Zé Roberto, gente. É que nem o Zé Roberto está fazendo lá. Ele está melhor posicionado, tem mais conhecimento nessa questão do que eu. Mas Abraão não sabia para qual lado ele ia. Mas ele tinha certeza de uma coisa: há uma palavra de Deus liberada, há um direcionamento de Deus para a minha vida. E eu creio no Deus que eu adoro e no Deus que eu sirvo. Pergunta para quem está do teu lado: você crê no Deus que você adora? Você crê no Deus que você serve? Deus, Ele tem a autoridade e o poder para fazer o que Ele quiser. Deus não precisa consultar ninguém, não precisa consultar a mim. E na maioria das vezes Deus não vai me explicar o que Ele quer fazer enquanto eu não der um passo de fé. Deus havia decidido mudar. O tanque de Siloé seria coisa do passado, porque o tanque não era capaz de abranger a totalidade que Deus queria alcançar. Escuta o que eu estou te falando, e isso é profético. Quando Deus quer estabelecer algo novo para a tua vida, é sinal de que a abrangência de Deus não é apenas em relação a você, mas é em relação a tudo aquilo que cerca e envolve a tua vida. Por exemplo, os teus familiares que ainda não são de Deus. Quem aqui tem familiar que ainda não se converteu? Pois é. De repente Deus quer mudar o direcionamento das coisas na tua vida, para usar você como uma referência, para alcançá-los e trazer para a presença dEle, e você nem sabe disso. Talvez você nem sabe disso. O tanque de Siloé era coisa do passado já. Mas o que eu quero que você compreenda é que Jesus chegou ali naquele lugar
E o texto fala que havia uma multidão de enfermos. Havia uma multidão de gente ali, com a expectativa no tanque e no anjo. Diga para quem está do teu lado: tanque nunca mais. Fala para quem está do teu lado: a minha expectativa não está em anjos. A minha expectativa está no Deus que criou os anjos. A multidão ali estava na expectativa do tanque, todo mundo ligado no tanque, e eles nem perceberam, escute, eles nem perceberam que o Senhor da glória entrou ali. Imagina, irmão, o Rei do universo, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que chama cada uma das estrelas pelo nome, o Deus que pega toda a areia das praias e conta cada uma delas detalhe por detalhe. O Deus que sabe quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. Não são muitos, mas Ele sabe cada um deles. Imagine esse Deus entrando. Imagine esse Deus se aproximando. É isso, irmão, que Deus quer fazer. Só que eles não perceberam. Diga para quem está do teu lado, fala: misericórdia, irmão. Eles não perceberam a multidão, estava todo mundo na expectativa do tanque. Não, eu estou acostumado com o tanque. Não, eu estou acostumado a esperar o anjo. Não, a minha, não, Deus, presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Deus está chegando aqui, ó. Deus chegando, ó. A glória dele entrando ali, ó. A presença manifesta dele entrando. E o povo com o olho no tanque. Quem que entrou aí? Deus. Não, mas Deus está entrando. Agora, Deus, agora. Diga para quem está do teu lado: misericórdia, irmão. Misericórdia. A minha expectativa não pode estar no tanque. A minha expectativa não pode estar no anjo. A minha expectativa não pode estar naquilo que é natural, comum. A minha expectativa não pode estar naquilo que os meus olhos humanos estão vendo. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que aquilo que Deus tem preparado para mim, nem olhos viram. Então eu não posso criar expectativa naquilo que os meus olhos estão vendo, porque a Bíblia fala que aquilo que Deus tem preparado para quem ama Ele, nem olhos viram. Eu ainda não vi, mas eu creio que eu vou ver aquilo que o meu Deus vai fazer, irmão. Eu vou ver. E Deus quer que você veja também. Deus quer que você veja. Mas tira a expectativa do tanque. Tira a expectativa do anjo. Para de ficar apegado àquilo que você está acostumado. Não, pastor, eu estou acostumado assim. Pois é, querido. Se você quiser ficar com aquilo que você está acostumado, Deus vai deixar. Porque Deus não força ninguém. Sabe quem é que quer que você fique com aquilo que você está acostumado? Sabe quem é que quer? Satanás, o diabo. Essa mensagem está sendo gravada, não está? Que bom. Hoje Deus liberou uma palavra para mim, que eu não sei como que Ele vai fazer isso, mas Ele vai fazer. Logo, logo eu vou começar a viajar. E Deus falou que o primeiro lugar que eu vou é Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Onde eu nasci, na minha terra. Deus falou: você vai pregar a minha palavra. E vai começar em Minas Gerais. Eu falei: Deus, eu tomo posse. Eu tomo posse. Sabe por quê, irmão? Eu já vi grandes coisas de Deus,
Mas eu ainda não estou conformado, eu quero ver mais. Nós estamos acostumados com um tipo de cristianismo que só olha para o tanque, que fica esperando o anjo. E Deus está fazendo coisas, aqui mesmo na região nossa, aqui ó, Deus está fazendo coisas tremendas. E a gente está acostumado com o tanque. E se você, presta atenção querido, se você analisar o contexto da história aqui narrada, somente um paralítico viveu aquilo que os outros não puderam viver. Porque Jesus percebeu, olha, esse camarada, ele está há 38 anos paralítico, mas ele não está conformado com a sua condição. Se eu liberar sobre ele uma palavra, ele vai tirar a expectativa do tanque e vai acreditar na minha palavra. Olha o que é que Deus está falando, irmão. E é Deus que está falando, gente. Eita Deus. É Deus que está falando. Por isso que Deus tem escolhido nós. E tem escolhido milhares de pessoas. Porque a expectativa de Deus é que, se eu liberar a minha palavra sobre eles, se eu liberar a minha palavra sobre eles, eles vão tirar as expectativas daquilo que eles estão acostumados. Embora eles ainda não saibam o que eu vou fazer, e embora ainda eles não compreendam o que eu quero fazer, mas se eles acreditarem na minha palavra, eu vou surpreendê-los. Eu vou surpreendê-los. E isso é bíblico. No livro de Lucas, no capítulo 4, Jesus declara que, quando ele fala da viúva que eu preguei para você, a viúva de Sarepta, Jesus fala que naquela região havia inúmeras outras viúvas, mas Jesus só foi ao encontro de uma. Por quê? Porque ele sabia. Ele olhou para ela e falou assim: se eu liberar uma palavra sobre ela, ainda que ela tenha que ignorar as circunstâncias, ela vai acreditar. Pergunta, mas pergunta bem firme para quem está do teu lado. Como eu vou perguntar para essa moça aqui, ó. Pergunta assim, ó: se Deus liberar os tesouros dele para a tua vida, você vai acreditar? E os tesouros dele são liberados primeiramente pela revelação da sua palavra. O que abre o céu é a palavra de Deus. O que traz a manifestação de Deus é a palavra. Por isso que Deus libera primeiro a palavra. Tem gente que fala assim: eu achava que Deus ia... é que nem Naamã. É que nem Naamã. O que tem de crente Naamã no meio da igreja é brincadeira. Crente que não compreende. Crente que quer ser tratado como se fosse um príncipe. Deus não tem príncipe. Deus tem servo e serva. Naamã ficou indignado. Mas eu achava que Deus ia fazer do jeito que eu imaginava. Eu achava que ia estender o tapete, que ia tocar a trombeta, ele ia orar, e o anjo do céu ia descer, e ia mover a mão sobre a lepra, e ia ser curado. Só que Deus liberou a palavra. Deus liberou a palavra. Deus falou para ele: vai e mergulha 7 vezes no Jordão. E ele ficou indignado. Mas aí, escuta o que eu vou te falar. Presta atenção no que eu vou te dizer. Porque quando acontecer antes, você vai se lembrar. Sempre na nossa condição de homem e mulher de Deus. Oraçude achai. Sempre, querido. Sempre, antes de nós metermos os pés pelas mãos, sempre Deus vai usar alguém para chegar, como ele usou os servos de Naamã para chegar para ele e falar assim: Naamã, larga a mão de ser teimoso, rapaz. Se Deus tivesse pedido alguma coisa difícil para você, você não faria. Mas Deus está só pedindo para você acreditar na palavra dele. Deus está só pedindo para você dar um voto de confiança nele, só isso. O
O que ele pediu não é aquilo que você esperava, mas é porque você não sabe qual é a expectativa dele. E você está endurecendo teu coração, Naamã. Vai lá, rapaz, mergulha. Nesses últimos dias, a minha oração pela igreja tem sido exatamente essa: Deus, que eles simplesmente confiem, Pai. Que antes de fazer qualquer coisa, eles façam prova do Senhor. Diga assim para quem está do teu lado. Fala assim, ó: antes de ir embora, mergulha. Fala de novo. Antes de ir embora, mergulha. O servo de Naamã estava falando assim para ele, ó: faz a prova. Mergulha, depois você vai embora. Você pode ir, se Deus não fizer, você vai embora. Mergulha. 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 Aleluia. Só mergulha. Depois você pode ir embora, mas mergulha. Pelo menos faça. Pelo menos faça como Deus está pedindo. Só faça. E quando Naamã mergulhou, na 7ª vez ele se levantou. E a pele dele estava mais limpa do que uma criança recém-nascida. Mais limpa do que uma criança recém-nascida. E aí ele falou assim: olha, agora eu entendo que quando Deus frustra as minhas expectativas, é porque Ele quer fazer algo muito maior. Querido, eu nunca vi e nunca vou ver alguém que decidiu acreditar em Deus ser decepcionado. Nunca vou ver. Tira os olhos do tanque. E sabe, eu já vou terminar. E sabe por quê? Escuta o que eu vou te falar. E eu vou falar. Eu tenho compromisso com Deus. Eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Eu não sou profeta que negocia. Eu não sou profeta que bajula. Eu não sou profeta que profetiza para agradar homens. Eu tenho uma aliança com Jeová, o meu Pai. É Ele quem pleiteia a minha causa. Escuta o que eu vou te falar. Sabe por que toda aquela multidão que estava no tanque não reconheceu Jesus? Porque a liderança religiosa dos tempos de Jesus já não falavam mais a respeito de Deus para a multidão. Eram profetas que se venderam, que foram até escolhidos por Deus, que foram ungidos por Deus, foram levantados por Deus, mas que perderam a essência, quando perderam a coragem de preparar Israel. Por isso que Deus enviou João Batista. Não era preciso. Não era preciso. Foi necessário. Porque Deus queria usar a liderança religiosa dos tempos de Jesus para anunciar para o povo. E é por isso que a unção que veio sobre João Batista era a mesma que estava sobre Elias. Porque quando Deus quis levantar um profeta, Ele achou Elias e levantou. Mas quando Deus quis levantar um profeta no meio da liderança de Jesus, Ele não achou. Então Ele falou: então eu vou enviar um que não vai ser aceito dentro da sinagoga,
mas que vai falar a minha palavra. E é por isso que a mesma unção de João Batista está sendo derramada sobre homens e mulheres que estão sendo levantadas como profetas aqui em Matão, em toda a região e em toda a face dessa terra. Profetas que não têm medo de proclamar a verdade, que não negociam a verdade. A liderança dos tempos de Jesus. Por isso que a multidão, quando Jesus entrou, e escuta o que eu vou te falar, querido. Quando Jesus curou o paralítico, quem é que se aproximou dele para questioná-lo? A liderança religiosa. Sabe por quê? Porque a comodidade deles acabou. Diga para quem está do teu lado: isso é profético, irmão. Isso é profético. Diga assim para quem está do teu lado: a comodidade acabou, irmão. Acabou. A gente vai vir para cá e não vai encontrar as coisas do jeito que nós queremos aqui. Não. Vai ter dias aqui que Deus vai tomar o culto, querido. Vai ter dias aqui que Deus vai conduzir o culto do jeito dele. Vai surpreender você. Você vai chegar aqui, vai estar todo mundo no chão aqui, ó, chorando e gemendo. Ué, mas já começou o culto? Já. Entra no meio do fogo e quando você entrar, Deus vai tomar você. E você vai entrar prostrado, você vai entrar de joelho já adorando. Nós vamos viver. Tem lugares assim, pastor? Tem. Tem. Está acontecendo isso, irmão. Para os líderes religiosos, era cômodo deixar o tanque lá, porque a multidão não incomodava eles. Eles estabeleceram um sistema religioso que deixava eles tranquilos. Eles só usufruíam dos benefícios da religiosidade do povo. Então o tanque para eles era cômodo, tranquilo. Não, gente, o povo não, o povo está onde? O povo está lá no tanque, deixa eles lá. O importante é que nós estamos nos beneficiando aqui, ó. Oh, meu irmão, Deus está chacoalhando a igreja. Deus está chacoalhando a igreja. E eu quero que Deus balance mais e mais, porque quem é de Deus vai ficar. Eu não estou falando do espaço físico aqui, não é isso não. Eu estou falando na igreja de Deus. Não estou falando de placa, de lugar. Estou falando na igreja mesmo, na igreja, num lugar de adoração. Quem não está acostumado com tanque, meu irmão, vai entender o novo tempo. É tempo de fogo do Espírito, de dançar no Espírito. É tempo de ver paralítico andando, cego enxergando, mesmo que não tenha tanque. Não tem tanque. Diga para quem está do teu lado: não tem tanque. Fala assim: não tem tanque. Fala assim: não vai vir anjo. Mas fala para quem está do teu lado: mas vai ter presença manifesta de Deus, irmão. Vai ter presença de Deus. Vai ter presença. A liderança religiosa, ninguém ensinava que o Messias ia chegar. Não era interessante. Quando o Messias entrou ali naquele pavilhão, ninguém esperava ele. No livro de Isaías, Deus declara: e como crerão, se não há quem pregue? Não há mais, infelizmente. Já não há mais profetas que querem pregar. Sabe por quê? Não, porque pregar a palavra de Deus, a verdadeira, contraria emoções, contraria raciocínios humanos. Não. Vamos pregar uma mensagem que mantenha o sistema. E aí quando Jesus chegou ali, a multidão já não sabia quem ele era. Quando Jesus se aproximou do paralítico, o paralítico não sabia quem ele era. Se a liderança pregasse a mensagem, quando Jesus entrasse ali, não só o paralítico, mas todos os doentes ali se voltariam e diziam assim: ele chegou.
o tanque perdeu o valor para nós. Por quê? Porque Ele chegou. Você está entendendo o que Deus está falando, querido? Eu vou terminar já. E por que a liderança religiosa do tempo de Jesus não pregava sobre o Messias? Sabe por quê? Depois você lê na tua casa, é lição de casa. Chega na tua casa, leia Mateus capítulo 15. Marca aí, Mateus capítulo 15. Depois você lê na tua casa. Jesus repreende a liderança religiosa daquele tempo, porque eles abandonaram a palavra de Deus e criaram uma doutrina chamada doutrina dos anciãos. Era um processo religioso que levava eles a terem vantagens pessoais. E Jesus falou: e por causa disso, vocês anulam a palavra de Deus. Vocês impedem que o povo conheça o verdadeiro Deus de Israel. Meu irmão, eu não vou ser responsável. Escuta o que eu vou te falar. Eu não vou ser responsável por levar pessoas a conhecerem um Deus que não é o Deus da Bíblia. É por isso que eu oro todos os dias para Jesus voltar hoje. Sabe por quê? Porque eu quero comparecer diante do tribunal dele e falar aqui: ó Deus, estou te entregando a tua noiva, do jeito que o Senhor me entregou. E estou te entregando sob a luz da tua palavra. Eu revelei o Senhor a eles. Eu apresentei o Senhor a eles. E a responsabilidade não é minha, é deles. Por isso que Samuel, quando foi entregar, querido, se Deus falasse para mim hoje assim, ó, bispo, entrega o teu cargo. Ah, meu irmão, eu poderia fazer isso com o maior prazer. Eu não vou incentivar você a ficar criando expectativas no tanque. Eu não vou incentivar você a criar expectativas nos anjos, nem no sistema que é cômodo, que é tranquilo. Não. Eu vou incentivar você, meu irmão, a se tornar cada vez mais maluco por Jesus. Eu vou incentivar você a se tornar cada vez mais insaciável por Deus. Não, eu quero mais, pastor. Não. Eu vou incentivar você a muitas vezes ignorar os teus conceitos, as tuas ideias, os teus raciocínios, para absorver o raciocínio que é de Deus. Jesus falou no livro de Mateus, no capítulo 16. A gente cita isso, mas na prática a gente não faz. Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e depois me siga. A gente fala disso, é bonito falar, mas na hora de fazer, a gente não faz. Pedro fez isso, e Pedro nem era cheio do Espírito Santo ainda. Jesus falou para ele assim, em Lucas capítulo 5, volta e vai pescar de novo. Pedro, gente, eu queria que você visse a cena. Pedro olhou para ele assim, ó, de cima a baixo, viu o estado do corpo dele, o cansaço, o abatimento, o desânimo. Ele não estava entendendo nada do que Deus falou com ele, nada, estava entendendo nada. Voltar para pescar? Um pescador experiente que nem eu, que sabe que o mar não está para peixe, voltar para pescar? Loucura, absurdo. Mas é isso que significa negar-se a si mesmo. Ele falou assim para Jesus: Jesus, eu trabalhei a noite inteira, eu não apanhei nada, mas sabe, irmãos, quantas tragédias seriam evitadas na vida de pessoas que frequentam a igreja, se antes de tomar qualquer decisão precipitada, elas perguntassem ao Espírito Santo: e aí, é isso mesmo? Pedro falou assim: mas por causa da tua palavra eu vou lançar as redes. Passou a mão na rede, jogou dentro do barco, empurrou o barquinho, pulou dentro, foi para o mar. E você sabe a história, porque negou a si mesmo. Sabe o que me assusta no meio da igreja? E eu vou falar:
Sabe o que me assusta no meio da igreja? É que a igreja está acostumada com o tanque. A igreja está acostumada com o anjo. Ah, e se eu não ver o anjo? Se eu não ver o anjo, eu vou ver o Rei da Glória, irmão. Se eu não ver o anjo, eu vou ver o Senhor dos Senhores. Se eu não ver o anjo, eu vou ver a estrela da manhã, a raiz de Davi. Deus queria encher o barco de Pedro. Deus quer encher o teu barco. E você está preocupado com um lambarizinho só. Deus quer encher o teu barco. E você está agarrado só ao lambarizinho. Não, tá bom, tá gostoso, Deus. Eu estou acostumado com o lambari. Fala aí para mim, quem conhece peixe, uma qualidade de peixe assim, bem maior que o lambari. Dourado, traíra, tambaqui. Ah, eu também conheço, irmão, vai. Pacu, tilápia. E você quer ficar com o lambari. Ah, porque o lambari, pastor, está seguro. Quem não tem coragem de mergulhar nas águas mais profundas, não vai conhecer os segredos que o mar esconde. Fica de pé na presença de Deus, querido. Há uma passagem na palavra de Deus, se não me falha a memória, é Isaías, que fala sobre o rio, né? O rio de Deus. Que ele coloca o pé e as águas começam a bater nos tornozelos, né? E eu imagino que no rio de Deus, aqui ó, eu imagino que no rio de Deus, Jeremias, né? No rio de Deus, a gente coloca o primeiro pé, assim, já é uma experiência maravilhosa. Mas a Bíblia fala que Deus vai instigando ele a ir se aprofundando mais, né? E ele foi entrando. E aí as águas começaram a bater nos joelhos. E aí imagina! Eu sei que você já viveu coisas tremendas de Deus. Eu sei que você já viu milagres. Mas escuta o que Deus está falando. Independente da experiência que você tem, ou do conhecimento que você tem, você ainda não viveu nada perto do que Deus tem preparado. Eu não vivi nada, gente. E eu já vi coisas tremendas. Mas eu quero ver mais, irmão. As águas chegaram até aqui, mas aí Deus vai incentivando ele, ele vai entrando. Ele vai entrando. E as águas começam a chegar no lombo dele. Mas tem mais. Deus quer que você mergulhe. Porque quando você mergulha, a tendência é que você perde o controle. E quando você perde o controle, aí Deus assume. E aí Ele pode conduzir você. Aí Ele pode conduzir você. Ezequiel 47. Depois você lê o texto para você ver. Obrigado, Zé. Ezequiel 47. Por isso que é bom ter ajudador, né? Ezequiel, depois você lê na sua casa. Lição de casa, Mateus 15, Ezequiel 47. Mas se você quer ficar só com as águas no tornozelo, você quer ficar com as águas só no tornozelo? Mas não atrapalhe quem quer mergulhar fundo, irmão. Feche os teus olhos nessa hora. Oh Deus de Israel, Aramandeia subia e onegai. Soramanhom que vai ore Miami. Choraba yane
Noriani Mayarinei Dubrecola Mansuninai. Fala com Deus aí onde você está. Deus está juntinho de você, a presença dele está aí. Fala com ele. Fala: Deus, eu não quero mais o tanque, eu quero a tua presença. Fala: Pai, eu não quero mais o anjo, não, eu quero o Senhor. Eu só quero o Senhor, eu quero aquilo que tu tens preparado. Fala para ele: Deus, eu estou disposto a abrir mão do que for preciso, mudar o que for preciso, para viver aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor tem projetado. Eu não me contento mais com um tanque, eu não quero mais um sistema, eu quero a tua presença. Eu quero viver os teus sonhos, os teus planos. Eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos. A expectativa daquele paralítico estava no tanque. Estava no tanque. Abra os teus olhos, olha aqui para mim. Deixa eu falar mais uma coisa. Depois que Jesus curou o paralítico, sabe uma coisa que eu aprendi, irmão? Sabe uma coisa que eu aprendi ouvindo a ministração de um grande homem de Deus? Existem pessoas que só compreendem aquilo que elas querem, e não adianta você tentar explicar. Tem coisas que é Deus que vai se encarregar. Eu não vou atrás de ninguém que Deus não me manda ir. Não vou. Não é orgulho não. Não é soberba não. É direção de Deus. A liderança religiosa dos tempos de Jesus, eles não queriam aceitar o que Deus estava usando Jesus para fazer. E uma certa vez eles foram até Jesus e tentaram indagar, com uma intenção maligna, acerca da autoridade com que Jesus estava fazendo. E eu vou falar, porque eu não retenho aquilo que Deus me manda falar, e eu não vou falar. Estou explicando para você, para que você entenda o que aconteceu ali, antes do culto. Eu vou falar. Eu não preciso explicar. Deus falou para mim ali, ó, não precisa explicar. Hoje, antes do culto, eu fui chamado de um homem soberbo e arrogante. Não foi? Eu fui chamado de um camarada prepotente. E foi lançado na minha cara que tudo que eu fiz aqui foi feito pela minha vontade. Foi falado na minha cara: ó, o que está sendo feito aqui é pelo homem. Gente, como? Quem esteve comigo na última igreja de onde eu fui expulso por ser usado por Deus. Eu não tinha condições de levantar a igreja nenhuma. Eu me escondi no último banco e falei para Deus, Deus, nunca mais eu quero saber de púlpito. Nunca mais eu quero saber de altar. Só que Deus me trouxe de volta e usou uma pessoa para falar assim, ó, não dá para esconder de mim. Porque o que eu te entreguei é por esse motivo que você vai ser perseguido e vai ser caluniado. E tem muito mais ainda para acontecer, irmão. E eu sei disso. Eu sei. Eu não tenho condições de fazer nada. Se alguma coisa é feita aqui é por Deus e pela misericórdia dele. Mas como eu falei, tem pessoas que não querem compreender. Não adianta você tentar explicar. As autoridades do tempo de Jesus chegaram para ele e disseram assim, ó, explica para nós, com que autoridade o Senhor está fazendo essas coisas? Jesus falou assim, então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me explicarem,
Eu explico para vocês. E Jesus fez uma pergunta simples sobre o batismo de João. Eles não souberam explicar. E Jesus falou assim: então eu não preciso explicar para vocês com que autoridade eu faço essas coisas, porque vocês não vão entender. Não adianta. Quando Jesus curou o paralítico, os doutores, os escribas, os fariseus chegaram ali e foram perguntar para ele: quem que fez isso em você? O paralítico não sabia. Só que depois Jesus se apresentou a ele. E aí ele procurou as autoridades e falou assim: ó, quem fez isso comigo foi Jesus. E aí eles começaram a perseguir Jesus. Tem gente que por falta de conhecimento vai pensar que está agradando a Deus, mas pelo contrário, vai estar se levantando contra o propósito do Senhor. Infelizmente. Tem gente que vai ficar com o tanque. Diga para quem está do teu lado: a escolha é sua, irmão. A escolha é sua. Feche os teus olhos. Levante as suas mãos. Oh Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus que fala como o Senhor quer. Como o Senhor quer. A obra é tua, a igreja é tua, o povo é teu, as ovelhas são do Senhor. Mas Pai, nós queremos colocar a nossa expectativa não no homem, não no sistema, não naquilo que nós estamos acostumados. Nós queremos colocar a nossa expectativa no Senhor, Pai. No Senhor, no Senhor, no Senhor, no Senhor, meu Pai. No Senhor. Por isso, Deus, por meio dessa palavra, nos ensina, nos fortaleça, nos prepara, nos leva a superar todas as adversidades, mas nos leva principalmente a acreditarmos que o Senhor vem vindo para trazer para nós aquilo que o tanque não pode, aquilo que os anjos não podem, aquilo que os homens não podem, mas aquilo que só o Senhor é Deus para nos proporcionar como teu povo. Nós te louvamos, nós te bendizemos e declaramos: eis-nos aqui, nós estamos te esperando, Pai, esperando aquilo que o Senhor vai trazer sobre a nossa vida, como teu povo, como tua igreja, nesse lugar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a presença do Pai, querido? Aleluia! Oh, glória a Deus! Amém?